A entrevista aqui com o Dr. Mário Nicolau. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, Carla. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Então, vamos iniciar já com essa pergunta da nossa telespectadora. A infecção urinária, ela pode desenvolver um câncer de rim ou bexiga? Bom dia, telespectadores. Bom dia, Carla. Obrigado novamente por estar aqui, pelo convite. E vamos conversar um pouco mais sobre um tema tão importante, tão comum nos consultórios, que é a questão da infecção urinária, né? Principalmente em mulheres. Sim. Então, como a telespectadora perguntou, existe alguma correlação entre infecção urinária e câncer de bexiga, câncer renal? Assim, se você tem uma dorzinha de urina, uma ardência, um peso no baixo ventre, uma sensação de desconforto ao urinar, pode ser um sinal de que algo errado esteja acontecendo. Então, não é que a infecção urinária poderia causar um câncer no futuro, mas um câncer de bexiga, por exemplo, pode simular alguns sintomas parecidos com a infecção urinária. A infecção urinária, né? Explicando um pouquinho ao nosso telespectador, doutor Mário Nicolau, o que é realmente a infecção urinária? O que causa a infecção urinária? Então, assim, todo mundo possui bactérias, né? Ninguém é estéril desses micro-organismos. Então, por algum motivo, desequilíbrio hormonal, deficiência de imunidade, elas acabam agredindo a mucosa das vias urinárias. Uretra, bexiga, rim, e isso provoca inflamação e, consequente, a infecção urinária. Então, é preciso que a gente também fique muito atento em relação a isso, né? Existe uma diferença, doutor Mário, entre a infecção urinária e a dor na bexiga? A infecção urinária tem vários tipos, dependendo da sua localização. Tem a cistite, né? Isso. Então, quando ela agride os rins, que é a infecção urinária alta, que a gente chama, isso é uma pielonefrite, que é a infecção mais grave, que realmente, possivelmente, vai ter que internar, tratar com medicação endovenosa. Quando ela comete a bexiga ou a uretra, a gente chama de infecção urinária baixa. Então, bexiga a gente denomina de cistite e a uretra, uretrite. Então, uretrite, cistite, pielonefrite, na verdade, são tipos da infecção urinária. Pode estar relacionada à relação sexual? Pode. A infecção urinária não é uma doença sexualmente transmissível. Muita gente acha, eu estou tendo infecção urinária de repetição, é sinal que meu parceiro está me traindo. Sim. É uma pergunta muito frequente, em né, consultório. doutor? Isso. Só que uma coisa não tem a ver com a outra. O que é que acontece? Pelo próprio ato da penetração, aí o que é que acontece? As bactérias são levadas do meio externo, ali do introito, até ganhar a via urinária. Então, a própria movimentação, na hora da penetração, predispõe a vir a ter infecção urinária no futuro. Então, o que a gente recomenda para as mulheres, principalmente, após o ato sexual, ir ao banheiro para urinar. Então, aguardar até vir a vontade da micção, porque isso dificulta as bactérias ganharem a mucosa urinária. Urinária, né? Nós separamos, inclusive, alguns pontos aqui para que o doutor Mário Nicolau comente para a gente. Pontos que eu sei que no dia a dia a gente acaba fazendo e às vezes a gente nem se toca o quanto que é perigoso. Como, por exemplo, segurar o xixi por muito tempo. Essa é uma prática muito comum, viu? Às vezes você está no trabalho, alguma coisa ali, você está numa fila de um banco, não pode sair de jeito, não está segurando ali o xixi e segura um tempão. Isso é perigoso, né, doutor? É um fator de causa, por exemplo, da infecção? Isso é um fator de risco para a infecção urinária, porque você está acumulando um resíduo na sua bexiga por mais tempo, forçando aquela musculatura, ficando cada vez mais tensa, e isso acaba predispondo a você vir a ter tanta inflamação no músculo da bexiga, como também as infecções urinárias. Então, assim, não retenha urina. Sentiu vontade de urinar, procure ir ao banheiro para esvaziar a sua bexiga. Certo. Fazer a higiene íntima corretamente. Como deve ser feita, na verdade, essa higiene íntima, doutor? E eu já vou, inclusive, pegando o gancho dessa pergunta para falar sobre a questão do sabonete íntimo, porque muitas mulheres usam o sabonete íntimo, muitas mulheres usam sabonete, toma banho várias vezes ao dia, e aí eu queria aproveitar a oportunidade para a gente falar sobre isso também. Pronto. Então, em duas partes. A primeira é a questão da higiene. A higiene é fundamental na prevenção da infecção urinária. Então, para as mulheres, por exemplo, após o xixi, colocar o papel higiênico para secar o líquido que fica ali perto da uretra, perto da vagina. E no caso do número 2, recorrer sempre ao chuveirinho, porque aí você evita uma contaminação maior de bactérias e, consequentemente, o ganho da mucosa urinária para provocar infecção urinária. Então,
Urinou, seca ali mesmo com papel higiênico e fez o número 2, o chuveirinho. O chuveirinho. Para evitar maiores infecções Maiores urinárias. infecções. Isso. E em relação a composto que você usa, por exemplo, sabonete íntimo, espermicida, hormônio local, faz mal, não faz? Se por acaso, a depender do pH, do nível de acidez desses compostos, eu posso alterar a flora bacteriana daquele local. Então a gente tem dois tipos de bactérias, tem as boazinhas e tem as ruins. Então se você usa, por exemplo, espermicida em excesso, você acaba mudando um pouco a sua flora. Você mata as bactérias boas, resultado, as bactérias ruins vão conseguir proliferar muito mais facilmente e provocar as infecções urinárias. Entendi. Então, o ideal é usar um sabonete, por exemplo, neutro? Isso, sabonete neutro. Neutro, né? Isso. E aqueles sabonetes íntimos que muitas vezes é recomendado. Olha o pH, se for neutro, tudo bem. Se for neutro, né? Então, Isso. quando você for comprar um sabonete íntimo, você olha se o pH é neutro, tá? Para você também não usar exageradamente, porque tem gente que toma banho, mas só usa o sabonete íntimo, né? Então é preciso que tenha cuidado. Isso, cuidado com os espermicidas. É fator de risco para infecção urinária. É, né, doutor? Outra coisa também que eu quero também aproveitar a oportunidade aqui para perguntar é com relação ao absorvente. O que que acontece? Tem muitas mulheres que usam esse tipo de absorvente aí, que é o absorvente íntimo direto. Passou o período menstrual, né? Aí os primeiros dias, geralmente fica aquela borrinha, né? A mulher, vai ficar, usa. Mas aí tem pessoas que passam um mês inteiro, doutor, usando esse absorvente íntimo. A gente tem pego cada vez mais pacientes com essa prática. Doutor, eu adoro ficar com absorvente, me sinto mais confortável, passo às vezes o mês todo. Não, isso também não está certo. Você acaba alterando a temperatura local, você acaba alterando a flora bacteriana na região, então tudo isso pode favorecer as infecções urinárias. Então, assim, use só mesmo o período menstrual e procure sempre estar trocando de absorvente. Absorvente. Mesmo no período menstrual, gente, tem pessoas que passam o dia inteiro com o mesmo absorvente. Né? Isso não acaba pode. favorecendo a infecção urinária. Favorece muito a infecção urinária. Outra coisa também que é uma prática muito comum, gente, de todos nós, beber pouca água. Eita, que a nossa mania de beber pouca água é grande. Gaete, inclusive, eu estou com vontade de beber água, me dá um pouquinho de água aí, já que eu estou falando aqui de água para o doutor Mário Nicolau. Qual é a recomendação, doutor? A gente tem que tomar qual a quantidade de água por dia e o quanto que a água é importante para a nossa vida, não só para a prevenção realmente da infecção urinária, mas para a nossa saúde, né? Exatamente. Eu gosto sempre de comentar que a água é o melhor dos remédios e o mais barato, e a gente não valoriza. Né? Então, assim, a gente sempre quer saber o que é que previne infecção urinária, qual remédio que eu tomo, antibiótico profilático, mas o melhor remédio está na quantidade de água. Você promover um fluxo urinário alto, a fim de evitar que essas bactérias tenham adesão na mucosa urinária. E qual é o valor normal, qual o valor que você recomenda? Em torno de 2,5 litros de água todos os dias. Todos os dias, né? E não importa se você vai tomar, o importante é você tomar de uma forma contínua ao longo do dia. Muita gente chega em casa à noite, não tomei nada de água durante o dia. Vou tomar um litro bem, que aí fica empanturrado. E aí não adianta, você tem que tomar 1 litro de manhã, 1 litro à tarde, 1 litro à noite, ou seja, tem que ser uma forma contínua ao longo do dia. Pedra nos rins, doutor. Quem teve, precisa ter maiores cuidados? Com certeza. Então, assim, cálculo renal. Primeira coisa, você vai ter que investigar por que aquele cálculo foi formado. Porque mais importante do que tratar esse cálculo que você tem, é fazer com que você não tenha novos cálculos. Sim. O índice de recorrência é cerca de 30%. Então, é bom investigar se você tem alguma causa fisiológica, alguma causa hormonal, para poder tratar realmente e você evitar recidivas. Entendi. Qual é a profilaxia, a prevenção do cálculo renal? Água. Água. Muita água. Evitar sal, evitar refrigerante, que hoje em dia, infelizmente, a nossa vida moderna, refrigerante, fast food, sal, ninguém mais almoça em casa, ninguém mais janta em casa, não tem mais alimento caseiro. Então, tudo isso favorece a formação dos cálculos renais. Dos cálculos renais, né? E é preciso realmente muito cuidado com relação a isso. Eu acredito, doutor Mário Nicolau, que diariamente lá na Clinefro, o doutor Mário faz parte dessa equipe multidisciplinar da clínica, existam casos e mais casos de pessoas, inclusive jovens, até crianças, né, doutor? Exatamente. Com problema de infecção urinária. Cálculo renal também ele pode dar em criança? Pode sim, a depender da causa. Pode ser desde a criança até o mais idoso.
Assim, não tem uma faixa etária exclusiva para cálculo renal. A depender dos seus hábitos de vida e causas genéticas hereditárias, você pode ter em qualquer idade. É muito comum, doutor Mário, por exemplo, nós mulheres irmos ao ginecologista, né, para a gente fazer a nossa prevenção. É muito comum também os homens, na maioria das vezes, irem a um urologista para fazer a sua prevenção e tal. Gente, mas olha, recentemente eu estive lá na Clinefro fazendo uma consulta e eu fiquei impressionada, inclusive, com a quantidade de pessoas que acabam não indo ao nefrologista. Isso. E o quanto é importante a gente fazer uma prevenção, a gente procurar um consultório, a gente ir no nefrologista, não é, doutor? E a doença renal, ela é traiçoeira. Ela é traiçoeira. Ela é silenciosa, você não sente nada e seus rins estão lá sofrendo ao longo do tempo. Então, quando vai provocar algum tipo de sintoma, inchaço, passar mal, já é uma situação tarde demais. E uma vez que a doença renal se instala, a doença renal crônica, ela é progressiva e irreversível. Sim. Por mais que você faça pelo paciente tratamento, medicações, mude hábitos de vida, mas se chegou num certo estágio que o paciente não percebeu, não tem mais o que fazer, ela se torna irreversível. E aí você vê situações em que o paciente tem que fazer hemodiálise, tem que fazer os tratamentos. Na fase final, hemodiálise acaba sendo necessário ao paciente. Necessário ao paciente, né? Então, sempre que eu estou falando aqui da Clinefro, muitas pessoas me perguntam, inclusive, com relação à clínica. Carla, eu vejo você falando da Clinefro, eu vejo você falando que tem um tio que todas as vezes que vem para cá faz o tratamento de hemodiálise lá. Mas a Clinefro, ela é uma clínica que trabalha com diversas áreas e que trabalha também na questão da prevenção. Então, por isso também, eu queria que o doutor Mário Nicolau comentasse aí aos nossos telespectadores, até mesmo porque o que a gente quer que você aí de casa tenha? Saúde. Então, a gente quer que as pessoas se previnam, né, doutor? Exatamente. É muito importante você fazer um check-up renal, fazer uma dosagem de creatinina, fazer um sumário de urina, fazer ultrassom dos rins, para ver se está tudo bem. É importante você ir atrás, porque a doença renal ela é silenciosa. Ela não vai atrás de você que tem que ir atrás dela. Então, o importante é se prevenir, cuidado com os hábitos de vida e bastante ingesta hídrica para você não sofrer dos rins no futuro. No futuro, né? A infecção urinária, ela é contagiosa, doutor Mário? E por que nós, mulheres, temos o maior risco dessa infecção, hein? Pronto. Por que as mulheres têm o maior risco da infecção? Primeiro, o tamanho da uretra. Então, a mulher possui uma uretra mais curta. Então, consequentemente, a bactéria consegue avançar de forma mais fácil até ganhar a bexiga e, consequentemente, os rins. Em segundo lugar, o ósseo uretral, o término da uretra fica mais próximo ao ânus. Sim. Então, pelo fato também de higiene, acaba que favorece as bactérias da região anal ganhar a região genital, no caso das mulheres. Além disso, a penetração na mulher acaba levando, arrasta as bactérias para o nível de bexiga, na questão da infecção urinária. Então, tudo isso junto faz com que pelo menos uma a cada 2 mulheres venham a ter infecção urinária ao longo da vida. Então, a taxa de prevalência em mulheres é muito alta. Muito alta, né? Doutor Mário, por recomendação sua, inclusive, eu tomo muito suco de cranberry. Porque o suco de cranberry, gente, ele é maravilhoso, inclusive para prevenção mesmo, né? O cranberry é uma frutinha que a gente quase não tem acesso a ela aqui, mas a gente tem o suco, né? E o suco é muito bom. Por isso que é bom a gente ir a um nefrologista, a gente pegar todas essas dicas, porque a gente acaba se protegendo e a gente acaba se cuidando também, inclusive com relação à alimentação. Por exemplo, se você toma um suco de cranberry, você também deve incluir aí na tua alimentação, recomendação dele, a água, alimentos diuréticos como a melancia, faz bem. O pepino, gente, faz bem demais à saúde. E a cenoura, né, doutor Mário? Exatamente. Então, assim, o cranberry, pessoalmente, eu sou muito fã desse alimento, porque, assim, ele tem propriedades já comprovadas nos estudos recentes, é um excelente antioxidante. Então, assim, previne câncer, previne infecção urinária. Como é que ele age? Quando ele passa para a via urinária, ele arrasta as bactérias. Então, ele impede que haja adesão da bactéria na mucosa urinária. Então, se você sofre de vez em quando com ardênciazinha urinária, dor de urina, procure estar sempre tomando diariamente um copo de suco de cranberry. Se você acha caro, procure comprar as sementes. Tem as sementes também. Tem as sementes.
E aí você passa a consumir diariamente, que você vai ver como você vai melhorar dessas queixas. Toma um copo todo dia, você vai ver o quanto que você vai melhorar, o quanto faz bem à saúde, sabe? E passa a virar um hábito, inclusive, né, doutor E o mais Mário? importante é que é natural. Natural. Então, assim, é uma medicação completamente natural, não tem efeito colateral, contraindicação nenhuma, é fruta. E é gostoso. Então, assim, Nossa, eu amo exagere suco no de cranberry que você não está fazendo mal a você. É bom demais. Vamos falar sobre essa questão da alimentação também? Por exemplo, o que não comer para evitar? Nós temos, inclusive, uma cartela aí para a gente comentar, né, doutor Mário? Por exemplo, açúcar e alimentos ricos em açúcar, como bolos, biscoitos, doces e chocolates. Então, assim, na infecção urinária, em qualquer doença renal, é muito importante você estar evitando o quê? Os alimentos industrializados, o excesso de açúcares, biscoitos, doces, alimentos ricos em cafeína, como coca, café, além do fato de carne processada, os famosos hambúrgueres, né? Fast food, sal, tudo isso você tem que evitar, tanto pela questão da infecção urinária, como também pelo fato da doença renal. E uma outra fruta que muita gente me pergunta, que tem um mito, faço chá da folha de carambola, já ouvi falar, né? Já ouvi falar. É muito bom para os rins, e é justamente o contrário. A carambola é um veneno para os rins. Doutor, o senhor acredita que há muito tempo eu não como a carambola? Pronto, faz muito bem. Então, assim, carambola é a única fruta que está totalmente proibida, que ela, se caso seja consumida em excesso, pode causar um dano renal mais sério. E se você já tem um dano renal, consumiu a carambola, podem ter consequências graves. Inclusive até o coma e o óbito da pessoa. Eu, inclusive, quando eu fiz minha consulta com o doutor Mário, que ele me deu todas essas dicas, gente, eu mudei completamente meu hábito de vida e a gente percebe o quanto que é importante a gente saber e a gente procurar entender, inclusive, com relação aos alimentos. Porque, assim, nós somos mantidos através da nossa alimentação, é um combustível de todo dia. Mas se você se alimenta de forma errada, você está trazendo prejuízos para a sua saúde. Nós somos o produto do que a gente está consumindo. Do que a gente está consumindo. Então tem que ter muito cuidado nessa parte. A gente tem uma cartela aí, Raquel, deixa eu só colocar aqui para os nossos telespectadores. Volta aquela cartela lá, que a gente mostrou ali os alimentos que não podem, que a gente deve evitar, né? O que não comer, principalmente quando a gente está com infecção urinária, café e alimentos ricos em cafeína, como chá verde, chá preto e o chá mate, né, doutor Mário? Carnes processadas, como salsicha, linguiça, presunto, mortadela e bacon. Bebidas alcoólicas, farinha branca e alimentos ricos em farinha, como bolos, biscoitos e pães. Aí você de casa deve imaginar assim, nossa, Carla, o que eu vou comer? Porque aí só tem coisas que eu gosto. Por exemplo, você pode comer bolo sim, mas você substitui a farinha do bolo. Exatamente. Não é, doutor Mário? Hoje a gente tem aí farinhas que dá pra gente fazer, farinha de amêndoa, né? Tem açúcar, hoje a gente tem até o açúcar de coco, a gente tem o açúcar mascavo, né? Então, assim, a gente tem que procurar substituir para a gente ser feliz, né? Porque, assim, existem alimentos que a gente vai substituindo e que a gente vai incrementando. Por exemplo, a gente sabe que a margarina faz muito mal à saúde, né? Aí você tem o quê? O óleo de coco, o azeite de oliva. Você tem uma manteiga que ela é muito cara, ela é mais ou menos cara, que é a manteiga ghee. Mas é uma manteiga, é algo que você consome que você está pensando na sua saúde. Então, assim, é só você não exagerar. Dá para você mudar o teu hábito de vida, você ser feliz e você comer bem sim. E são pequenas mudanças que fazem grande diferença para a sua saúde. E faz diferença, né, doutor? Demais. Por exemplo, o sal. O sal também é um vilão, principalmente se ele for consumido em grande escala. Mas a gente tem o sal rosa, por exemplo, que é o sal do Himalaia, né, que é um sal que você pode substituir, porque ele tem menos sódio. Né? Teve uma pessoa que me perguntou, doutor Mário, eu queria até aproveitar essa oportunidade que o senhor está aqui comigo, mudando um pouquinho desse assunto, mas me veio à tona agora e eu lembrei. Com relação ao adoçante, teve uma amiga minha que a mãe dela está com Alzheimer. E o médico comentou que o consumo exagerado do adoçante, eu não sei se é a sucralose, pode levar ao Alzheimer.
Isso é verdade, doutor? Tem vários estudos atualmente fazendo testes em relação a essas substâncias, né? Lógico que atualmente os estudos são meio divergentes. Sim. Tem uns que aprovam, tem outros que não aprovam. O certo é que você não pode exagerar. Sim. E tomar realmente com recomendação médica. Então, se a pessoa é diabética e tem que fazer uso do adoçante, tudo bem. Mas às vezes a pessoa é saudável, Sim, não tem diabetes, e aí resolve abolir completamente o açúcar e passar a adotar o adoçante 100% das vezes. Aí realmente pode ter efeitos colaterais danosos para a saúde. Mas para bater o martelo, se pode, se não pode, os estudos ainda não estão convergentes. Então, o melhor, se você não é diabético, você não tem a necessidade de estar tomando um adoçante, procura não exagerar também, tomar demais. É a questão do hábito saudável, da vida saudável. Procura um nutricionista, né? Porque aí ele pode fazer um plano alimentar para você, né? E aí ele vai ver o que você faz exatamente para você não ter esse problema. Uma coisa que eu vejo também muitas pessoas fazendo, eu vou tomar o que faz mal no refrigerante é o teor de açúcar nele, mas eu vou pedir aqui um refrigerante zero, por exemplo. Não adianta. Não adianta. Isso, porque vai ter o quê? Vai ter muito fósforo. A Coca-Cola é uma bomba de fósforo, independente de ser com ou sem açúcar, light, diet, vai ter muito fósforo. Então isso prejudica muito a fisiologia renal da pessoa. Provoca cálculo renal, doença renal. Então, assim, o melhor é evitar e ir para os sucos naturais. Ir para os sucos naturais. Não vem com essa história de dizer assim, eu vou tomar aqui um refrigerante, sabe, não tem açúcar, é zero, tal. Gente, por favor, tenha muito cuidado com relação a isso também. Outra coisa que eu ouvia muito meu pai falar, meu saudoso paizinho, papai gostava de uma cerveja. Gente, pense numa pessoa que gostava de uma cerveja, era Rui Berger. Eita, mas ele, olha, passei minha vida inteira vendo meu pai. Meu pai era um boêmio, né, gente? Então ele gostava de uma cervejinha. E aí ele dizia assim, minha filha, eu tomo cerveja aqui direto e tal, não vai ter problema porque meus rins estão funcionando. E aí, lá no final da vida dele, ele dizia para mim, poxa filha, eu quase não tomava água, né? O quanto isso foi prejudicial ao longo dos anos na minha vida. Eu achava que a cerveja né, era o líquido que eu estava consumindo e que me fazia bem. Então, é muito comum as pessoas acharem que tomando cerveja, muita cerveja está se hidratando, né, doutor? E é justamente o contrário. Quando você começa a ingerir seu chopp, sua cerveja, você sente o quê? Vontade de ir ao banheiro. Sim. Então a cerveja é um diurético. Isso faz com que você fique com menos líquido no espaço intravascular, desidratação. Então assim, o mais importante é você beber um copo de cerveja, beba um copo de água. Então você não quer abandonar sua cerveja, tudo bem, não tem problema. Mas saiba regrar. Beber uma cerveja, beba água também. Papai quase não tomava água, viu, doutor Mário? Eu, inclusive, herdei isso dele, mas de muito tempo pra cá eu venho mudando o meu hábito. Para eu tomar água, gente, eu tenho que ter um estímulo, comer alguma coisinha doce para eu sentir sede e vontade de beber água. É incrível isso. Papai dizia, minha filha, eu não gosto de água, do sabor da água, eu sinto enjoo, eu fico com aquele enjoo. Aí ele evitava muito de tomar água. E o ideal, Carla, é a gente não ter sede. Sim. Sede é quando o corpo já está gritando por água. Então, assim, o mais importante é você ter uma rotina de ingesta hídrica, de tal forma que você sinta cada vez menos sede. Porque quando o seu organismo ativa o mecanismo da sede, é sinal que realmente está faltando muita água no seu corpo. Muita água no seu corpo. Doutor Mário, tem pergunta de telespectador aqui para a gente, né, Gaete? Coloca aí, por favor. Gostaria de saber se a candidíase em sua fase leve ou moderada pode infectar o canal urinário feminino e o que mais? E posteriormente os rins. Os rins. Pronto. Boa pergunta. A candidíase, acredito que ela esteja falando da candidíase vaginal. O que é que acontece? É uma inflamação do introito vaginal e acaba também inflamando o introito da uretra, o ósseo da uretra. Então, quando sai a urina, como aquele espaço está inflamado, acaba ardendo e doendo. Então, assim, não é que a candidíase gere infecção urinária, mas ela pode simular os sintomas de ardência urinária, dor urinária, mas não que seja uma infecção urinária, só pelo fato da inflamação na região que sai a urina, no ósseo da uretra. Ok. Sobre o chá de hibisco, muitas pessoas estão tomando chá de hibisco. E aí eu queria aproveitar que o doutor Mário está aqui comigo também para falar sobre esse chazinho, porque tem muita gente que está substituindo a água
Pelo chá de hibisco. Temos que ter cuidado no sentido de que o hibisco é um diurético natural. Sim. Então, caso você tome ele em excesso, você vai acabar chegando a um estágio de desidratação. E piora da perfusão renal, piora dos rins. Então, assim, tudo com moderação. Você gosta do seu chá? Tome uma medidazinha pela manhã, ou então uma medidazinha pela tarde. Mas tem gente que está tomando direto, manhã, tarde, noite, toda hora. De noite. E aí realmente vai chegar uma fase que vai lhe prejudicar. É inclusive algo, doutor Mário, que me preocupa muito, sabe? Essa nova geração. Eu tenho 2 filhos lá em casa que às vezes vão... vou no nutricionista esportivo, por exemplo. Aí, quando eu vou olhar lá a dieta desse menino, é um monte de chá diurético, é um monte de coisa, é um monte de medicamento, é tanta coisa. Eu digo, minha gente, eu sou do tempo que papai, para tomar um remédio, minha gente, era uma luta. E eu sou desse jeito. Às vezes eu tô com uma dor, aquela coisa assim. Eu fico relutando, gente, para tomar medicamento. E o que eu tô vendo hoje em dia? Os jovens tomando muitos medicamentos, muitos, doutor Mário, é preocupante. Inclusive muitos chás. Eu faço até um alerta aí aos pais que prestem atenção nos seus filhos, o que eles estão fazendo, o que eles estão tomando. A gente está vivendo na era da beleza, as pessoas estão preocupadas em ter um corpo bonito, as pessoas estão preocupadas em se mostrar na rede social, em ganhar curtidas, em mostrar que está lindo, que está maravilhoso. E os pais devem realmente ficar atentos a isso, porque eu fico extremamente preocupada. E quando eu vejo assim, tem que tomar 2 litros de chá de hibisco, 2 litros de não sei o que, o dia todinho, eu digo, meu Deus do céu. E até para você chegar para o seu filho, para você defender, para você dizer, não faça isso, é complicado, Ele fala doutor. que você está ultrapassada. Fala que a gente está ultrapassada. Exatamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas receitas milagrosas, com essas medicações diuréticas que perde peso em uma semana, porque você pode estar se prejudicando. Então, assim, o que eu sempre comento é que não é um fator isolado que vai comprometer seus rins, é uma associação de fatores. Então, antes de começar qualquer tratamento com diuréticos, na academia, suplemento proteico, procure um médico, veja como é que estão seus rins. Procure um nefrologista, gente, sério. Veja se você já tem algum problema renal silencioso, se você está perdendo proteínas na urina, se sua função renal está normal, para aí sim você está apto a começar a fazer certas medicações, certas dietas. Mas se você já tiver algum probleminha renal, aí não é recomendado. Não é recomendado. E às vezes você não sabe que já tem algum problema renal, faz uso dessas dietas milagrosas, suplementos exagerados e acaba comprometendo ainda mais os seus rins. Eu tenho medo de tudo, doutor Mário. Eu acho que a gente também tem que ser um pouco medroso, sabe? Os jovens são muito arriscados, né? Verdade. Eles assim, não tem medo de nada. Pior que a gente fala, a gente é ultrapassado, né? Você não tá ultrapassada, não sabe de nada, não sei o que e tal. Gente, mas realmente a ditadura da beleza, o mundo digital... O mundo está cada vez mais artificial. Mais artificial, né? E a gente tem que cada vez mais procurar o natural. Doutor Mário, amei nossa entrevista. Espero que você volte muitas mais vezes. Eu sei que a agenda dele é muito intensa, gente. Doutor Mário é muito comprometido. Então, sempre que a gente convida, a gente tem que marcar com muita antecedência. Quero aproveitar para mandar um abraço aí para todos lá da Clínica Clinefro. Agradecer também o carinho da audiência dessa clínica, que sempre está ligada à TV lá, assistindo a gente. Sempre os pacientes estão lá se consultando na Clinefro, estão nos assistindo a gente. Eu tenho um carinho muito especial por essa clínica, tá? Eu sempre falo para vocês da importância realmente da gente se cuidar, da gente prevenir, da gente procurar um nefrologista, do quanto é importante a prevenção na nossa vida, né? Então, se cuide, tá bom? Porque a Clinefro tá aí há 36 anos cuidando da gente. Intervalo comercial e eu volto já.